Fala galera, Caio Queiroz aqui trazendo novidades para vocês sobre o nosso querido LoLzinho. Fala galera, beleza? Valentina na área. E rapidinho, gente, antes de começar o vídeo, já vou pedir para você mandar aquele super like, se inscrever aqui no canal e nas nossas outras redes, que é tudo Geek Rock Oficial, e também compartilhar com seus amigos. Ah, e no final deixa um comentário falando o que você achou das atualizações. Bom, vai que é tua, Caião. E hoje nós vamos falar aí sobre as atualizações do 11.13, beleza? Chegou hoje aí nos servidores. E bora lá começar com o Aphelios, tá? É o segundo buff consecutivo que a Riot vem dando nesse campeão, né? O que aponta que eles querem trazer ele aí pro competitivo mais presente, já que a gente tem a dominância aí de Kai'Sa e Varus nos últimos patches, né? Desde do MSI ali, mais ou menos. E eles é o segundo buff já. Eles trouxeram aí dano adicional e a letalidade dele. Porque o Aphelios, para quem não sabe, ele não upa habilidades, né? Ele upa status. E isso aqui, né, no caso, habilita muito ele, principalmente porque ele ganha muito mais dano e muito mais letalidade assim conforme o passar do jogo. O que deixa o campeão muito forte e traz aí a possibilidade dele aparecer no competitivo para tentar tirar um pouco dessa dominância desses dois AD Carries que vem tendo, beleza? O Caim, ele teve um ajuste no W dele, tá? Quando ele estava dentro de estruturas ou então paredes, qualquer coisa do tipo assim, o W dele muitas das vezes não aparecia quando ele conjurava, né? Então eles arrumaram isso. O E do Lee Sin, a Tempestade, tem uma dominância muito grande nas rotas. E a gente vem vendo muito Lee Sin aí nas rotas, tanto no competitivo quanto nas solo kills. E eles estão tentando trazer o campeão de volta para a selva, tá? Então eles nerfaram aqui, após o nível 1, o dano base da Tempestade dele. O Olaf teve alguns ajustes, tá? Nada muito relevante, ele ganhou 10 de crescimento de vida aqui, e a regeneração e o crescimento de mana foram arredondados para cima, tá? A Riven levou um nerf aqui no shield dela, 10 por nível, que não é muita coisa, né? Mas, enfim. O Rumble, nerfaram ele de novo, pela segunda vez aqui também, e eles aumentaram o tempo de recarga do W dele, do shield, e também a velocidade de movimento adicional que ele ganha. Então, aparentemente a Riot quer trazer ele de volta para as rotas, em vez dele continuar aí na jungle, que ele vem sendo muito dominante e muito forte por conta do seu kit e do buff que ele ganhou na passiva dele recentemente aí. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, galera. O Tankente ele teve um mini rework, por assim dizer, né, nas habilidades dele. Eu vou ler aqui com vocês rapidinho, tá? Os atributos base dele foram ajustados para baixo, tá? Então ele perdeu aqui 30 de vida, crescimento de vida e crescimento de mana foram também reduzidos, junto com armadura e resistência mágica, tá? A resistência mágica ela só foi arredondada aqui para 32, que ela era 32,1. Eu vou ler aqui as habilidades novas dele, assim, os ajustes que tiveram, tá? A passiva dele antes dava 4% de dano adicional na vida máxima do campeão inimigo, tá? E eles tiraram de 4 para 2,5%, o que é bastante coisa, para tentar desabilitar o Tankente Rota, né, que é muito forte na solo lane, e eles querem que o campeão seja mais suporte, beleza? Então aqui, ó, a língua chicote do Tankente, agora ele pode conjurar o R, que é o devorar, durante a língua chicote para engolir campeões atordoados pela habilidade. O que aconteceu, galera? O W dele, que era quando ele podia engolir um campeão, então algum adversário, se tornou o R dele, com algumas interações novas, e o R dele virou o W, tá? Com algumas interações diferentes também. Então, quando o Tankente ele dá a linguada para atordoar a pessoa, no meio da linguada que ele vai atordoar, ele já pode ultar a pessoa também e conseguir engolir o campeão adversário, que é uma coisa muito forte, né? E que a gente pode ver que é realmente para ele trabalhar ali em conjunto com algum outro parceiro, né? Tanto, pode ser a The Carry, tanto Jungle, enfim. Aqui, ó. A língua chicote agora ela cura de 6
a 10% da vida perdida de Tankente quando um campeão for atingido. Ela aplica um acúmulo da passiva. Ela dá lentidão de 40%, antes ela dava de 30% a 70%, então ela dá 40% em todos os níveis agora. A duração de lentidão saiu de 3 para 2 segundos. O tempo de recarga de 5, ele começa em 7 e vai diminuindo até chegar em 5. O custo de mana de 50, ele era 50 permanente, porém aqui ele começa em 50 e vai diminuindo até 34. O alcance da velocidade do projétil agora escala com o tamanho do Tankente. Então, isso aqui, conforme o Tankente for passando o tempo de jogo, então se ele tiver ultado por uma Lulu, então ele usar um Elixir de Ferro aí, quanto maior ele for, maior o range da linguada, tá? O Mergulho Abissal, ele teve uma pequena diferença aí, tá? Que antes ele só carregava o pessoal para algum outro lugar, né? O que acontece? Agora, se ele atingir um inimigo, o inimigo é arremessado ao ar e, além disso, ele causa dano, né? Conforme o poder de habilidade dele aqui também. Então ele tem um dano fixo, mais 100% do poder de habilidade do Tankente. Isso é muita coisa, tá, galera? Muita coisa mesmo. O E dele, que é a pele grossa, continua a mesma coisa, então conforme ele for perdendo vida, ele pode usar shield ou então ele recupera aquela porcentagem da vida. E o R dele, que era o W, ele quase a mesma coisa, continua quase a mesma coisa, tá? Ele consegue engolir um campeão aliado ou então um campeão inimigo, porém ele tem aqui alguns debuffs, né? Por exemplo, alguns buffs e debuffs. Um gosto adquirido, isso aqui ó, 3 acúmulos da passiva, ele sofrerá de 100 a 250 a 400, mais 15%, mais 5% de cada 100 de poder de habilidade do Tankente, da vida máxima como dano mágico, né? E o Tankente ele sofre aquela lentidão de 40%. Antes, ele sofria essa lentidão só quando ele engolia inimigos. Agora é tanto para inimigo quanto para aliados, tá? Então, foi um mini rework muito bacana pro Tankente aí. E talvez a gente veja aparecendo aí mais na nossa solo kill diária, beleza? O Viego ele teve a cura que ele tinha reduzido em 50%, tá? Nas tropas. E o E dele ganhou um buff que ele aumentou um pouquinho aqui a velocidade de movimento que ele recebe. E também o projétil ele ganhou mais alcance e mais largura no projétil assim. Então o Viego tá ficando um pouquinho mais forte, já é o segundo buff que a Riot dá nele também, né? Então a gente tem que ficar esperto com esse campeão aqui. As penas da Zarya, do Q dela, aumentaram um pouquinho de dano, tá? Tanto no dano por pluma, tanto quanto no dano máximo. E aqui nós vemos a maior diferença que esse patch vai trazer aí, tá? São itens novos e os itens de que davam movement speed ou qualquer coisa do tipo assim, por exemplo, quebra-passos, que tinha dash e agora não tem mais, eles vão trazer uma mecânica para o jogo diferente, tá? E talvez assim habilitando novos campeões e desabilitando alguns outros campeões que estavam muito fortes, beleza? Vamos começar com as correntes de Anatema aqui, que é um item muito forte para tanques, tá? Principalmente para suportes. Então a gente pode ver aqui, ó, que o custo dele não é tão alto, é 2.500 de ouro, tá? A árvore de construção dele é o cinto gigante com a gema ardente e 800 de ouro, e ele dá 650 de vida e 20 de aceleração de habilidade. Por si só ele já é um item muito forte, porém os efeitos dele são muito mais poderosos, tá? Porque ele chega a atirar 20% da tenacidade do campeão inimigo. E isso pode ser ativado de qualquer lugar do mapa e dura por 60 segundos, tá? Então, o que acontece? O cara ele chega, escolhe um campeão e esse campeão ele vai ficar marcado, né? E conforme ele só pode ser usado fora de combate e conforme o outro campeão do seu campeão aliado bater nesse campeão aí também,
que está marcado pela Vendetta aqui, ele tem alguns acúmulos. Quando chega no máximo, ele perde 20 de tenacidade. Esse item é muito forte, tá? Principalmente para campeões como Leona, Alistar e campeões que demandam de alguma skill para tentar parar o seu inimigo, beleza? Isso aqui vai vir muito forte aí nesse patch e a gente vai ver muito na solo queue, pode ter certeza. A gente tem o quebra-cascos também, que é novo aí no cenário, tá? Ele traz alguns benefícios aí bem bacanas para lutadores. Ele é feito com uma picareta, um fago e mais 825 de ouro. Ele dá 50 de ataque, 300 de vida e 150 de regeneração de vida base, tá? Qual que é a passiva dele aqui? Ele causa 20% do dano aumentado de torres, tá? Então, para quem faz split push, é muito forte. Muito, muito forte. E, além disso, tropas grandes próximas, ou seja, catapultas ou então super minions, eles ganham 60 a 135 de armadura e resistência mágica e causam mais 200% de dano a torres. Isso aqui para campeões que fazem muito split push, que gostam de rotas solos, como Camille, como também Jace, que também é muito forte para fazer isso, vai ser um item extremamente proveitoso, tá bom? Aqui temos os itens de mobilidade que foram nerfados, foram basicamente todos, tá? O quebra-passos, como eu já falei, teve o seu dash retirado, né? Não tem mais o avanço, e isso foi substituído pelo corte ambulante, tá? Que é como se fosse um hemodrenário ali, tá? Ele causa dano ali, conjurado em movimento, e pode ser conjurado em movimento, né? E ele tem aqui, ó, de 75 ele serve para 100% de dano de ataque, que é o chicotinho lá. Ele da lentidão ele saiu de 40 para 90%, decaindo para 40%, muita coisa, tá? A força do vendaval perdeu aí 1% de velocidade de movimento para cada item mítico. Perdição de Elite também foi nerfada, porém ela ganhou um pouquinho mais de poder de habilidade. A mesma coisa para o ímpeto cósmico. O Cutelo Negro, ele ganhou 50 de vida, porém também a velocidade de movimento adicional foi diminuída. A Couraça do Defunto também, ó, a duração do acúmulo de naufrágio saiu de 6 para 4 segundos e a velocidade de movimento adicional de 60 para 40. Então pode ver que a Riot eles nerfaram completamente os itens que davam move speed, né? Fora que tiraram o dash do quebra-passos aqui, que ele estava muito forte para campeões como Renekton, por exemplo, que já tem 2 dashes ali se ele acertar no minion, né? E então ele tinha 3 dashes no total, dando slow e ainda conseguindo atordoar o seu inimigo. Então é muita coisa, tá? Isso aqui foi um nerf bem interessante, vai mudar muita mecânica dentro do jogo e pode trazer novos campeões aí que a gente não vem vendo no competitivo, tá bom? Então, aqui, ó, continuando, ó, a mesma coisa aconteceu com a Força da Trindade, diminuiu o dano, aumentou o dano e diminuiu o move speed que ela dava. Mesma coisa para Dançarina Fantasma, Dança da Morte, o hino bélico de Shurelia e a Garra do Espreitador. Aqui, ó, o tempo de recarga dela foi aumentado em 30 segundos, isso é bastante coisa, que é bem interessante também, porque era um item que estava muito forte. Aí diminuíram a letalidade dele. E antes você podia alvejar qualquer unidade inimiga. Agora você não pode mais, agora é só os campeões, tá? E a letalidade da garra saiu de 29 para 26. E essa foi a atualização 11.13 aí do nosso querido LoLzinho, galera. Pode ver que teve uma mudança muito drástica aí no sistema de jogo, principalmente por conta desses nerfs aí nos itens de move speed e também a retirada do dash do quebra-passos e a entrada desses itens novos aí que podem aparecer bastante, tá? Tanto na solo queue como no competitivo aí. E principalmente essa corrente de anatema aqui para suporte vai ser
assim, demais. Demais mesmo. E eu vou ficando por aqui. Aquele beijo, aquele abraço e até o próximo vídeo. Falou!